Hoje vamos ler juntos a palavra de Deus, e o que você vai ouvir aqui vai te surpreender, porque nesses capítulos não vamos encontrar apenas leis e rituais. Vamos encontrar um povo que falhou e um Deus que mesmo assim não abandonou. Fica até o final, porque essa história tem muito a dizer para a sua vida. Êxodo 30, o altar do incenso, o censo e o azeite da unção. As instruções para o tabernáculo continuavam. Deus ordenou a construção de mais um altar. Desta vez, o altar do incenso. Seria feito de madeira de acácia revestida de ouro puro, quadrado, com cerca de 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, com chifres nos 4 cantos formando uma peça única. Uma moldura de ouro em volta, 2 argolas de ouro nos lados para os varões de transporte, também de madeira de acácia revestida de ouro. Esse altar seria colocado diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, bem em frente à arca do testemunho. Ali, Arão queimaria incenso aromático todas as manhãs ao cuidar das lamparinas, e novamente ao entardecer, incenso perpétuo diante do Senhor, por todas as gerações. Nenhuma outra oferta poderia ser feita nesse altar, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem libação. Era exclusivo para o incenso sagrado. Deus também ordenou um censo. Sempre que o povo fosse contado, cada homem deveria pagar um resgate pela sua vida, meio ciclo de prata. Não mais, não menos. Esse dinheiro seria usado para o serviço do tabernáculo, como memorial diante do Senhor. Então veio a instrução sobre a pia de bronze, uma bacia com seu suporte, também de bronze, colocada entre o tabernáculo e o altar. Ali Arão e seus filhos lavariam as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo ou de se aproximar do altar. Quem não se lavasse, morreria. Era uma lei perpétua. Deus deu a receita do azeite sagrado da unção, uma mistura de mirra, canela, cana aromática, cássia e azeite de oliva nas proporções exatas. Com esse azeite seriam ungidos o tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, a pia, e Arão e seus filhos. Era um azeite santo e não poderia ser reproduzido para uso comum. Quem o fizesse seria cortado do seu povo. Da mesma forma, Deus deu a receita do incenso sagrado, estoraque, onixa, gálbano e incenso puro, em partes iguais, com sal, puro e santo. Seria triturado e colocado diante do tabernáculo. Era santíssimo. Quem fizesse igual para cheirar seria cortado do seu povo. Tudo no serviço de Deus tinha seu lugar, seu tempo e sua forma. Nada era improvisado. Êxodo 31. Os artesãos escolhidos, e o sábado Deus havia dado todas as instruções. Agora precisava de mãos habilidosas para executá-las. Ele chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Deus disse que havia enchido Bezalel do seu espírito, com sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de artesanato. Bezalel saberia projetar e trabalhar com ouro, prata e bronze, cortar pedras preciosas, entalhar madeira e fazer todo tipo de obra artística. Junto com ele, Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, seria seu assistente. E Deus havia colocado sabedoria no coração de todos os artesãos habilidosos, para que fizessem tudo o que havia ordenado: o tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, as vestes sagradas. Então Deus falou sobre o sábado, e foi enfático. O povo de Israel deveria guardar o sábado por todas as gerações. Era um sinal entre Deus e Israel para sempre. Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e foi refrigerado. Quem profanasse o sábado seria morto. Quem fizesse qualquer trabalho nesse dia seria cortado do seu povo.
Ao terminar de falar com Moisés, no Monte Sinai, Deus lhe entregou as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. 40 dias e 40 noites, Moisés havia ficado no alto do monte. Agora descia com a palavra de Deus nas mãos. Êxodo 32. O bezerro de ouro. Mas enquanto Moisés estava no alto do monte com Deus, algo terrível acontecia lá embaixo. O povo viu que Moisés demorava para descer. Foram até Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou do Egito. Arão cedeu. Pediu que trouxessem os brincos de ouro das esposas, filhos e filhas, e o povo os arrancou e trouxe. Arão os recebeu, fundiu o ouro e esculpiu um bezerro. E o povo disse: Eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã é festa ao Senhor. No dia seguinte, o povo se levantou cedo, ofereceu holocaustos e trouxe ofertas de paz. E se sentou para comer e beber, e se levantou para se divertir. No alto do monte, Deus disse a Moisés: Desce, porque o teu povo, que tiraste do Egito, se corrompeu. Desviaram-se rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. A ira de Deus se acendeu. Ele disse a Moisés que os destruiria e faria dele uma grande nação. Mas Moisés intercedeu, clamou diante de Deus: Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. E Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria ao seu povo. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas de pedra nas mãos, escritas dos 2 lados, obra de Deus, escrita de Deus gravada nas tábuas. Josué, que o esperava, ouviu o barulho do povo e disse que havia som de guerra no acampamento. Mas Moisés disse que não era grito de vitória nem de derrota, era som de canto. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, sua ira se acendeu. Lançou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou no fogo, moeu até virar pó, jogou na água e fez os filhos de Israel beberem. Então Moisés virou para Arão: O que te fez esse povo, para que trouxesses sobre ele tão grande pecado? Arão tentou se justificar, culpando o povo, mas a desculpa era fraca, e Moisés sabia disso. O povo estava descontrolado. Moisés ficou na entrada do acampamento e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. E todos os filhos de Levi se reuniram a ele. Moisés mandou que cada um pegasse sua espada, percorresse o acampamento e matasse irmão, amigo, vizinho. Naquele dia, cerca de 3.000 homens morreram. No dia seguinte, Moisés voltou ao Senhor e disse: Esse povo cometeu um grande pecado. Mas agora, se quiseres, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me do teu livro. Deus respondeu que riscaria do seu livro quem houvesse pecado contra ele, e mandou Moisés guiar o povo até a terra prometida, mas disse que no dia da visitação puniria o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do bezerro que Arão havia feito. Êxodo 33. Moisés busca a presença de Deus. Depois do pecado do bezerro de ouro, algo havia mudado. Deus disse a Moisés que enviaria um anjo à frente do povo para expulsar os povos da terra prometida, mas que ele mesmo não subiria no meio deles, para não os consumir no caminho, porque eram um povo de dura cerviz. Quando o povo ouviu essa má notícia, ficou em luto. Ninguém colocou seus ornamentos. Moisés tinha o costume de armar sua tenda fora do acampamento, a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse buscar o Senhor, saía ao encontro da tenda de Moisés.
Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda e se prostrava. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Mas Moisés queria mais. Ele disse ao Senhor: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres o teu caminho, para que eu te conheça. E foi além. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. E Deus respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Mas Moisés não parou. Ele pediu o impossível. Mostra-me a tua glória. Deus disse que faria passar toda a sua bondade diante de Moisés. Proclamaria o seu nome diante dele, porque tinha misericórdia de quem tinha misericórdia, e compaixão de quem tinha compaixão. Mas o rosto de Deus, Moisés não poderia ver, porque nenhum homem poderia ver o rosto de Deus e continuar vivo. Então Deus disse: eis aqui um lugar junto a mim. Posta-te sobre a rocha. Quando a minha glória passar, porei-te numa fenda da rocha e cobrir-te-ei com a minha mão até que eu haja passado. Depois retirarei a minha mão e verás as minhas costas, mas o meu rosto não se verá. Um homem que havia vivido os milagres do Egito, a travessia do mar, o maná no deserto, os trovões do Sinai, e ainda assim queria mais. Queria conhecer a Deus de verdade. E Deus, em vez de recusar, encontrou-se um jeito de se revelar. Esse era Moisés. Esse era o coração que Deus amava. Êxodo 32 é um dos capítulos mais perturbadores e, ao mesmo tempo, mais bonitos de toda a Bíblia. O povo havia acabado de ouvir a voz de Deus, de ver os milagres, de atravessar o mar aberto. E mesmo assim, 40 dias depois, já haviam feito um ídolo de ouro e estavam adorando uma estátua no lugar do Deus vivo. É chocante. Mas antes de apontar o dedo para Israel, vale a pena olhar para dentro. Quantas vezes nós também já experimentamos algo de Deus, uma graça, uma cura, uma porta aberta, e semanas depois já estávamos agindo como se Ele não existisse? Quantas vezes já trocamos a presença de Deus por algo que brilha, que parece seguro, que podemos controlar com as próprias mãos? Mas o que mais impressiona nessa história não é a falha do povo, é a resposta de Deus. Deus tinha todo o direito de destruí-los, mas quando Moisés intercedeu, ele ouviu. Quando o povo se arrependeu, ele continuou no meio deles. E no capítulo 33, mesmo depois de tudo, Deus ainda estava disposto a conversar com Moisés como um amigo, ainda estava disposto a revelar a sua glória. Isso é graça, isso é misericórdia. Você pode ter falhado, pode ter se desviado, pode ter feito escolhas das quais se arrepende. Mas Deus não te abandonou. Ele ainda está esperando que você volte. E quando você voltar, vai encontrar não um juiz com a sentença na mão, mas um pai com os braços abertos. A graça de Deus é maior do que qualquer erro que você já cometeu. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração e renovado a sua fé hoje. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para não perder o próximo. Aqui a gente mergulha juntos na Bíblia de um jeito simples, verdadeiro e que transforma. Ativa o sininho e fique por dentro de tudo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo o que você colocar à mão. Até a próxima.